Então, uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Estamos aqui hoje na nossa quinta mensagem do seminário Perdão, uma Escolha. O perdão, uma escolha. Nós vamos desenvolver aqui, o Espírito Santo trouxe para nós aqui dois temas, que é o primeiro, vai se chamar prisão emocional. Prisão emocional. E o segundo, ele faz uma pergunta para nós: qual é a sua natureza? Amém? Então, são dois temas hoje. A gente sabe que esse seminário, Deus quer trabalhar, então, no nosso coração, né? Deus quer realmente fazer de nós pessoas com as emoções saudáveis, né? E a gente sabe que para a gente ser saudável, nós temos que nos inclinar para o Espírito. Então, eu digo, irmãos e irmãs, que esse seminário, então, é um seminário de convencimento para nós, né? Para nós renovar nossa mente, para a gente conseguir enxergar a verdade, né? Conhecer a verdade e a verdade nos libertar, né? E eu sempre lembro a vocês todos, né? O seminário também depois vai ficar no canal de Natal, mais pessoas assistem, né? Depois que ele fica postado. Então, esse livro aqui, Senhor, Servo e Conservo, né? Senhor, Servo e Conservo. Nosso seminário é baseado no livro. E eu recomendo para vocês, né? Vocês terem esse livro também e ler o livro, né? Eu digo, quando tu lê o livro, tu tem tudo ali, né? Tem as mensagens completas, tu tem os versículos, tudo ali está no livro. E eu digo que esse livro certamente vai trabalhar muito no coração dos irmãos, como tem trabalhado muito no meu coração, né? Eu notei que desde que eu comecei a ministrar o seminário, Deus trabalhou muito em mim. Eu já tive também, assim, situações práticas, né? De perdão. Então, eu noto, assim, que quando tu recebe uma teoria, o nosso Deus proporciona também a prática, né? A gente não fica só na teoria. Amém, meus irmãos? Mas vamos começar fazendo um oralheiro. Vamos voltar lá ao Mateus 18, que é a base do seminário. Mateus 18, nós vamos ler a partir do 26. Mateus 18, vamos ler aqui então do 26 ao 30. Essa passagem, então, que dá base ao seminário. Vamos fazer um oralheiro juntos aqui, então. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo, e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Amém, meus irmãos? E então, os dois cânticos iniciais agora. Amém? Com intensa tribulação recebemos a palavra da cruz. O Espírito está produzindo em nós a auxiliadora idônea. Estamos a cada dia recebendo o convencimento de que devemos abandonar os ídolos e nos converter ao Deus vivo para servi-lo.
ti, Senhor, já podemos ver o labor da fé, o negar da vida da alma, a esperança na glorificação. A boa nova não é letra, nem vã filosofia, mas demonstração de poder no Espírito Santo, onde o Cristo Jesus, o ressurreto, avança em seu ministério ascendido. Para a formação do corpo de Cristo e da nova Jerusalém, e da nova Jerusalém, e da nova Jerusalém. Possamos dar liberdade ao Senhor. Esse próximo louvor diz que se a cruz operar em nós, assim a gente será capaz de perdoar e amar, pois sabemos que quando Cristo passou pela cruz, Ele apenas provou que já havia no coração dele, que era somente amor ao propósito a que ele foi chamado. Que isso seja a nossa realidade e demos total liberdade ao Senhor para operar a cruz em nós, em nome de Jesus. Se em mim a cruz operar, capaz serei de amar e perdoar. Se em mim a cruz operar, capaz serei de amar e perdoar. Com Deus não há manipulação, também não funciona a murmuração. Saia da razão, saia da religião. Jesus morreu, mas vive, é ressurreição. Para perdoar e pedir perdão, é necessário a carne crucificar
e conformar-se à morte de Jesus. Se a isso não seguires, terás tribulação. Se a isso não seguires, terás tribulações. Para que a excelência virtuosa de Cristo seja nossa vida. Para que a excelência virtuosa de Cristo seja nossa vida. Para que a excelência virtuosa de Cristo seja nossa vida. Amém. Amém, meus irmãos. Então, vamos nessa primeira parte aqui, né? Que é prisão emocional. Né? Prisão emocional. Vamos ler de novo aqui o Mateus 28, Mateus 18. Vamos ver aqui, então, o versículo 30. Só o versículo 30 agora. Então, fala assim, ó. Ele, entretanto, não quis perdoar. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Amém? Então, a mensagem de hoje é prisão emocional. O que acontece, irmão, quando eu não perdoo alguém, né? Eu fico preso, né? Não é só a pessoa que tem que estar na prisão, né? Não é só aquela pessoa que está na prisão, mas através das minhas emoções, que são inclinadas para a carne, né? Inclinada para a carne. Eu me torno prisioneiro daquelas emoções, eu me torno prisioneiro do ressentimento, da mágoa, né? Da amargura. Tudo isso aí são emoções, né? Que me prendem. Eles me prendem aqui, aquela pessoa. Então, eu estou magoado com aquela pessoa. Mas eu acordo, lembro daquela pessoa. Eu vou dormir, lembro da pessoa de novo, né? E a gente sabe que se eu não perdoar, o que acontece? A mágoa, o ressentimento, cada dia vai crescer mais, vai crescer mais. E então eu tenho que me livrar. A hora que eu perdoo, eu sou livre das prisões emocionais. Dá para fechar ali? Eu sou livre, então, que eu me torno prisioneiro daquelas emoções, né? E pode vir coisas piores, de repente vem o ódio, né? E eu me torno um prisioneiro do ódio. Então a gente sabe que tudo isso faz mal para nós. Eu me torno prisioneiro da amargura, né? As emoções estão me prendendo, emoções trevosas me prendem, né? Então a gente vê assim como o fato de eu não perdoar, né? Eu acabo sendo um prisioneiro, aquela pessoa está presa, né? Eu rejeito aquela pessoa, mas eu também estou prisioneiro e estou ligado àquela pessoa que eu não gosto, né? O inimigo vai regar aquilo ali, né? Então a gente sabe que de repente a amargura pode se tornar uma raiz de amargura e cada vez vai ficando pior. E o que eu digo para os irmãos, né? O velho homem não perdoa. Amém? Então, para eu perdoar alguém, eu tenho que escolher, porque eu tenho livre-arbítrio, né? Eu tenho o livre-arbítrio, eu posso escolher, né? Eu tenho que escolher me negar, amém? Então, o perdão envolve um negar-se
Jesus dizia, então, quem quer ser meu discípulo, né? Nega a si mesmo. Si mesmo quer dizer o que nega o velho homem. O velho homem não perdoa, né? Amém? Por mais que ele tente, ele não perdoa. Então eu tenho que escolher. Eu digo, Senhor, eu escolho perdoar. Por isso que o título é o perdão, uma escolha. Eu escolho perdoar. Amém? Para eu me livrar das prisões emocionais. Então eu rejeito todo o ressentimento, eu rejeito a amargura, eu rejeito a tristeza, eu começo a rejeitar. Então isso aí envolve uma batalha espiritual, né? Eu vou rejeitar aquelas emoções que estão me prendendo, que estão ali dia e noite sendo regadas ali pelas trevas. Amém? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter essa consciência, então, né? Eu não quero ficar preso por emoções malignas e trevosas. Essas emoções fazem mal para mim, para minha saúde, né? A pessoa que cultiva uma amargura por muitos anos, aquela amargura vai começar a afetar a saúde, o corpo dela, né? E começa a dar uma doença, como é que chama os médicos? Acho que é psicossomática, né? É uma doença psicossomática, quer dizer, ela está ligada a uma emoção, né? Que eu carreguei aquela emoção ali vários anos, e aquela emoção é maligna, é trevosa, né? E aí vai produzir algo ruim, que ela não é uma emoção boa, né? Então, o que que a gente, nesse seminário, a gente tá fazendo o quê? O senhor quer nos convencer que o melhor caminho é perdoar. Amém? Minha vingança tem que ser o perdão. Eu vou ficar bem com Deus, né? As minhas emoções vão ser curadas, a minha saúde vai ficar com a saúde boa, amém? A pessoa amargurada vai ficando velha, vai ficando triste, depressiva, né? Ela envelhece antes do tempo. Ela está com a emoção ali que não é para ter no coração dela, amém? Então eu não posso associar, para perdoar, eu não posso ser dirigido pelas minhas emoções, entende? Ah, eu não sinto de perdoar ainda. Eu já vi pessoas falar, ainda não sinto de perdoar. Tu não tem que sentir, né? Perdão é uma escolha. Eu escolho o quê? Obedecer a Deus. Eu escolho obedecer a palavra de Deus. Amém? Enquanto eu não perdoo, eu estou deixando que o velho homem me dirija ainda, né? O velho homem ainda vai estar no controle, então, da minha alma. Eu estou sendo dirigido pelo velho homem. Amém? Então, para perdoar, eu não posso ser dirigido pelas minhas emoções ou pela minha mente, né? Não é pelo certo e errado. Mas ele não merece perdão. O que fez não merece, mas nada é por merecimento. Amém? Quando Deus nos perdoa, nós também não merecíamos, né? Era da graça quer dizer o quê, né? É favor imerecido. Isso representa a graça, né? Então, nós tivemos um favor imerecido de Deus. Deus veio, né? Se fez ali, fez homem, né? Ele era o filho, ele morreu pelos nossos pecados, hein? E ele para quê? Para que nós tivéssemos o perdão, né? E então, aí ele colocou essa condição, né? Para ti, se eu te perdoei, tu também tem que perdoar os teus semelhantes, os teus irmãos, né? Então a gente vê ali, então, o Senhor tinha perdoado ele. Mas ele mal por caminhar um pouquinho, achou alguém lá que também devia para ele, né? Era um valor muito menor, né? E fez o mesmo que ele tinha feito lá com o Senhor. Ele suplicou, ele pediu, né? Tem misericórdia de mim, eu vou te pagar. Ele disse não, né? Eu não perdoo. Vai para a prisão e fica lá até me pagar, né? Então, quer dizer, então as emoções doentias e caídas, elas sempre querem, né? Para perdoar, elas querem algo, né? Para me perdoar, eu tenho que ver aquela pessoa amada, eu tenho que ver na sarjeta, aí eu perdoo. Isso é o velho homem que fala assim, né, irmãos? A gente não, perdão é algo assim que Deus, é uma ordenança de Deus. E eu digo assim, se Deus, essa ordem Deus deu porque ele nos perdoa, mas também porque ele sabe que se eu não perdoar, esse mal vai ficar em mim, né? Isso faz mal para mim. Nós não fomos
criados para emoções caídas, né? Amargura, ressentimento, ira, tudo isso aí vai fazer mal para mim. Com o tempo, o meu corpo começa né, a ter reações ali que vão ser ruins para mim, né? E a gente tem que ver assim, ó, nós temos, a hora que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, né? Eu me tornei filho de Deus, né? E como é que era lá quando eu era pequeno? Quem é que corrigia os filhos, né? Quem é que corrigia o filho? Era o pai que corrigia, né? Amém? O filho não ia corrigir o outro, né? Então, nós é a mesma coisa, nós ainda somos como se fossem pequenos aqui. O único filho adulto aqui é Jesus Cristo. Nós ainda somos pequenos. Nós temos que crescer ainda, né? Nós não crescemos. Então, quem vai corrigir os filhos? É o pai. Quem vai corrigir o meu irmão se ele errou? É Deus. Né? Então, a hora que eu não perdoo, eu estou entrando em rebelião contra Deus. Eu estou me colocando no lugar de Deus. Amém? Que o nosso Deus é um Deus que perdoa, né? Deus é o nosso Pai e quem corrige o Filho é o Pai. Vamos ver uma passagem bíblica aqui, que vamos abrir Romanos 12 aqui agora. A gente sabe que é a palavra de Deus que vai renovar nossa mente, é a palavra de Deus que vai nos convencer. Nós temos que, então a importância que tem de eu ler a palavra de Deus, né? Eu tenho que estar me alimentando da palavra para realmente poder ter um convencimento e a nova vida crescer em mim, né? Quem perdoa é o novo homem. O velho não perdoa. Então, Romanos 12, vamos ver do 17 ao 19 aqui. 17 ao 19. Olha o que fala aqui, ó. É o Espírito de Deus falando a nós, ó. Não torneis a ninguém mal por mal. Ó, então, a palavra diz que não tornei a ninguém mal por mal. Não devolve, né, o mal com o mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Olha só. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém? Então, vamos ver o 19 também. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Amém? O que o nosso Senhor diz, né? Quem vai julgar alguém, quem vai corrigir alguém, né? É o próprio Deus que corrige. Então, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Misericórdia, né, irmãos? E nós, enquanto velhos homens, nós temos a tendência sempre, né? De birra, de repente, você começa, né, a fazer algo para aquela pessoa ali, está te vingando dela, né? De uma forma, às vezes, né, bem sutil, né? Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, quer dizer, deixa a ira de lado. Amém? A ira é um sentimento. Eu posso ser aprisionado pela ira. E se eu deixar a ira tomar conta de mim, é muito perigoso. O sentimento de ira, né, irmãos, é uma coisa muito, muito perigosa. Uma pessoa irada, uma pessoa com espírito de ira, né, se torna uma pessoa perigosa. Amém? Então, o conselho do Senhor, né? Não vos vinguei a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança e eu que retribuirei. O pai que corrige os filhos, né? Amém? E se mas não é o filho, ele é o ímpio. Mas mesmo assim, né? Deus é o criador de todos, né? Ele pode não ser filho, mas ele foi criado. Deus vai corrigir também, né? Ou seja, Deus vai atuar naquela pessoa porque ela ofendeu um filho dele. Amém? Amém, né? Então, mesmo assim, tu vai ter que perdoar. Não é meu irmão, eu não perdoo. Não, não é assim. Quando a pessoa é ímpia, aí que a coisa fica mais séria, né? Quem é que conhece a verdade? É tu? Então, como é que não vai perdoar o ímpio, né? Jesus, né? Amém? Então, te vê assim, aquele que é ímpio, quanto menos, a palavra diz assim, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. Amém? Então, se eu receber, Deus vai olhar para mim, ver como é que eu recebi, o que eu tenho de entendimento, né? Tu sabe todas essas coisas, tu sabe o que tem que fazer, tu não quer fazer, então tu está sendo rebelde. Então, a gente vê assim como tudo é delicado nessa questão, né, irmãos? E o perdão, então, é uma questão de obediência, né? Então, quando eu perdoo, as emoções que me prendem, né? Eu entrego tudo ao meu Pai, que é Deus, né? Eu rejeito. Então, quando eu perdoo, eu rejeito as emoções que me prendem. Então, na verdade, eu tenho que rejeitar. Rejeito agora, né?
a mágoa, o ressentimento. Aquilo ali são coisas que vieram ali para, né, para me prender, é uma emoção maligna, né? Eu tenho que rejeitar. Deus tira de mim todas essas coisas. Quem vence essas coisas é Jesus, né? Amém? Então, eu me livrar de uma prisão emocional, eu tenho, então, que escolher perdoar. Eu posso escolher, ou não, mas eu vou sofrer as consequências da minha escolha. Amém? Então, as guerras e as contendas procedem da natureza caída que está em nossa carne, né? Quer dizer, guerra, contenda, discórdia, né? Bate-boca, tudo isso está o quê, né? Pertence à natureza caída, está na nossa carne. Vamos ver onde é que está escrito isso? Tiago 4:1. Tiago 4:1. Onde é que está na Bíblia isso? Está aqui, né? É bom, importante a gente ver a palavra de Deus aqui, né? Tiago 4:1 fala isso aí. Tiago é um livro muito abençoado para revelar, né? Mostrar as coisas de forma explícita, né? Deus usou muito esse irmão para mostrar essas coisas. Então, o que ele falou aqui, né? O Espírito Santo falou através dele. De onde procedem guerras e contenda que há entre vós? De onde, se não, dos prazeres que militam na vossa carne, né? Então, a guerra, contenda, né? De onde é que procede? Daquilo, da natureza caída que está na tua carne, né? Se eu estou brigando com alguém, se eu estou me amargurando com alguém, eu estou dando ocasião à carne, né? Então, nós sabemos quais são as obras da carne, né? Vamos testificar isso aí. Vamos lá para Gálatas 5, do 19 ao 21. Aqui fala sobre as obras da carne. Vamos ver se esses são os sentimentos ali que vêm da carne. Então, Gálatas 5, 19 ao 21. Olha o que fala aqui, né, irmãos? Ora, as obras da carne são obras da carne. São conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, aí fala, tudo que se refere diretamente à carne, né? Depois, idolatria, feitiçaria. Olha o que apareceu aqui: inimizade. Inimizade é uma obra da carne. Porfia, ciúmes, olha os ciúmes, uma obra da carne. Iras, a ira aqui, né? Discórdias, dissensões, facções, olha o 21 aqui. Invejas, né? Então, quando eu estou invejando alguém, é uma obra da carne. É o velho homem, a natureza, né? Natureza das trevas, natureza caída. Inveja, bebedice, glutonaria. Esses espíritos aí se alegram usando as pessoas. Inveja, bebedice, glutonaria, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus e que tais coisas praticam. Amém? Então, se eu escolher pela carne, né, diz aqui que eu não vou herdar o reino de Deus, né? O que tais coisas praticam. Então, eu não posso praticar as obras da carne. Eu tenho que rejeitar cada um desses espíritos aí. Amém? Então, o que Deus quer de nós? Vamos lá ler agora Tiago 4:7. Esse aqui é importante. Tiago de novo, aqui, Tiago 4:7. O que Deus quer de nós, então, né? Isso aqui, ó, muito importante. O que Deus quer de nós? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. O que é eu me sujeitar a Deus, né? Eu me sujeitar a Ele, quer dizer, eu vou ser submisso. Eu vou obedecer a Deus, né? Isso é uma escolha. Eu escolho fazer a vontade de Deus. Eu escolho por Deus, né? E a segunda parte do versículo, se eu sujeitar a Deus, né? A segunda parte, resistir ao diabo, né? E ele fugirá de vós. Então ele foge de mim por quê? Porque eu estou sujeito a Deus, eu estou em obediência a Deus, né? Então eu resisto ao diabo. Então tem uma parte que cabe a nós, né? Ah, eu estou ficando irado. Lembrei do que aquela pessoa me fez, né? Começa a orar, então, ó Deus, eu rejeito agora. Eu declaro que eu já perdoei essa pessoa, né? Eu me sujeito a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu escolhi fazer a vontade de Deus. Eu escolhi perdoar. Eu resisto ao diabo. Então, o diabo vem com aquelas coisas, olha, foi o que eu te fez aquilo para ti, não quero lembrar de nada mais, já perdoei. Então, eu tenho que resistir, tem uma parte, então, que cabe a mim, eu tenho que resistir. Eu me sujeito a Deus e resisto.
eu resisto. Tem que ter uma resistência, não é que tu vai enfrentar, tu não enfrenta o diabo. Quem vence o diabo é Cristo, né? Mas tu resiste, o assédio dele tu resiste, tu não entra na conversa dele, tu resiste, né? E o que que acontece? Se eu estou sujeito a Deus, em obediência, eu resisto, e resistindo a ele, né? Eu não quero mais. E o que que vai acontecer? Ele fugirá de vós, ele vai embora. Ele viu que não adianta mais, que tu não quer mais, né? Não adianta ele vir conversar contigo, né? Então, o perdão é uma decisão de obedecer a Deus e confiar que Ele é a minha justiça, né? Então, eu escolho obedecer a Deus. E eu creio, envolve fé, que Ele é a minha justiça. Fazendo assim, eu estou guardando o meu coração. Deus vai blindar as minhas emoções, né? Provérbios 24, 23 diz, né, que eu devo sempre estar guardando o meu coração. Vamos ver essa passagem? É importante a gente estar vendo as passagens, a gente está se alimentando, né, da palavra. Provérbios 4, 23. O que que diz ali? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. O que deles procede as fontes da vida. Chegando mais um irmão. Então, a importância de eu guardar o coração, né? Guarda o coração, porque do coração procede as fontes da vida. Amém? E se eu não guardar o meu coração, o que que acontece, né? Meu coração vai ter com emoções negativas, né? Emoções negativas, né? E se eu bloqueio o fluir do Espírito em mim, uma pessoa amargurada começa a bloquear o fluir do Espírito. Pessoa que não perdoa, né? Então vai bloqueando, amém? E aí a situação é horrível, certamente, né? Então eu tenho que guardar o coração, guardar minhas emoções, amém? Então, a palavra de Deus traz vários conselhos de como proceder. Vamos ver os conselhos espirituais para nós aqui. Isso aqui são sementinhas, né? Que a gente deve, então, estar plantando aqui agora. Efésios 4, 26 e 27. É um conselho espiritual aqui, né? Efésios 4, 26 e 27. Vamos ver aqui, então. Ó, o que que diz aqui? Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Amém? Então, vamos analisar os dois aqui. Então, eu posso, sabe que eu vou mirar, Deus sabe que isso faz parte da natureza nossa, mas que ele diz, tu pode tirar, de repente foi algo realmente pesado, muito forte, né? Pode tirar, mas não peca, né? Não peca. O que que eu não peco, né? Fica submisso a Deus, fica sujeito a Deus. Amém? Agora não deixa que o sol se ponha sobre a vossa ira. Isso é um conselho muito importante para os casais, né, irmãos? Não dê lugar ao diabo. Quer dizer, tu pode estar dando lugar ao diabo, né? Então, não deixa que o sol se ponha. Então, é importante eu consertar no mesmo dia, né? Que eu possa consertar com aquela pessoa no mesmo dia, né? Claro que tudo isso tem que ser dirigido pelo Espírito Santo, né? Amém. De repente, se os dois estão muito irados, não tem como ter conserto. Mas, principalmente casais, é muito ruim quando um casal vai dormir, os dois magoados um com o outro, né? Pode estar dando lugar ao diabo. Amém? Ele está entrando naquele casamento. Então, a importância de eu consertar, né? Não deixar que o sol se ponha, quer dizer, não deixar que passe, né, para o outro dia, né? Não deixar que o céu se ponha sobre a vossa ira. Deus sabe que tu tem que tirar, faz parte. Tu tirou, porque realmente, de repente, foi forte a coisa lá, né? Mas ele diz para não pecar, e o conselho que ele dá, não deixa isso aí por muito tempo, vai consertar com a pessoa, né? Procura consertar com aquela pessoa, senão tu está dando lugar para o diabo. Amém? Vamos ver outro conselho espiritual aqui. Agora, 1 João 1,7. 1 João 1,7. Esse irmão aqui foi muito usado para conselhos espirituais de cura interior, o irmão João. 1 João 1,7. E esse irmão era muito irado, entende? Eu creio que Deus trabalhou muito no coração dele. Quando ele era novo, ele era muito irado. Quer dizer que depois ele mudou totalmente, né? Aqui um conselho que Deus usou ele para dar para nós. É 1 João, é 1 João, não é o Evangelho de João. Né? Então, o irmão João foi irado. Ele, Tiago e João eram chamados filhos do trovão, de tão irado que eles eram. João mudou. E que depois, lá nas cartas dele, ele chamava então os irmãos de filhinhos, né? Amém? É 1 João 1,7, é isso mesmo. Tá. Que o conselho espiritual aqui? Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz,
mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, né? Então eu tenho um irmão, né? Se porém andarmos na luz, eu estou na luz, né? Eu estou iluminado por Deus. Como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, né? Então, se eu tenho um irmão que de repente, né, deu problema, eu tenho que ver que esse irmão é meu irmão. Ele também está na luz. Quem corrige os filhos é o Pai. Amém? Vamos ver outro aqui também. 1 João 2, 9 e 10. 1 João também, é o mesmo 1 João. Só que agora é o capítulo 2. Vamos ver aqui o versículo 9 e 10. Outro conselho espiritual. São conselhos espirituais. Então, 1 João 2, 9 e 10. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Olha aqui. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço, né? Então, aquele que diz estar na luz, né, e odeia seu irmão, como é que eu vou odiar o irmão, né? Até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. O que que são as trevas, né? Velha natureza, natureza caída, né? O que que é a luz? Nova natureza. Cristo é a luz, né? Então, se aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora ele então, não está na luz, está nas trevas. Está inclinado para quê? Para a carne. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Se eu amo o irmão, eu estou na luz e permaneço. E nele não há nenhum tropeço. Amém? Outro, então, aqui, esse aqui é forte. 1 João 3, agora mesmo 1 João, só agora o capítulo 3. Vamos ver o 15 e o 16. Conselhos espirituais aqui, né? 1 João 3, 15 e 16. Vamos ver aqui, então. Olha o que diz aqui, né? É forte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, se eu odeio meu irmão, eu sou um assassino. Misericórdia, né, irmãos? Por que eu sou assassino? Na hora que eu estou odiando alguém, eu estou liberando, né, uma força maligna sobre aquela pessoa. Amém? Força maligna, trevas, eu estou oprimindo aquela pessoa. Né? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E, na verdade, se eu odeio aquele irmão, eu não amo mais a ele. Para mim, aquele irmão já está morto. Né? Isso era comum, né, irmão, quando a gente estava no mundo. Né? Uma pessoa fazia algo para ti, tudo bem, não quero nenhum mal para ele, mas para mim morreu. A gente não falava assim. Para mim está morto, eu não quero ver mais. Não quero nenhum mal, não, mas eu não quero ver mais essa pessoa. Para mim está morto. Então, quer dizer, eu matei aquela pessoa, eu sou um assassino. É, isso aí, né? Não quero ver nem pintar de ouro mais, né? Não falava isso. Mas nem pintadinho de ouro. Quer dizer, o ouro que ia fazer a diferença, então. Te ver como é que era a coisa, né? Então ele diz que aquele que odeia o irmão é assassino. Misericórdia, né? Então te vê como é que fica quando alguém tá numa situação de conflito, né, irmãos? Conflitos emocionais, né? Então que a gente rejeite todas essas coisas aí. Então esse é o nosso primeiro tema, então, que falou sobre os conflitos emocionais aí, né, irmãos? Amém? Mas nós vamos ver agora a segunda parte. Vamos continuar aqui, né, hoje, para Deus possa estar Estão falando sobre prisão emocional. Então a emoção pode nos prender, né, de uma forma maligna. Amém? Então, o segundo tema de hoje, ele pergunta assim para nós: qual é a sua natureza? Qual é a sua natureza, né? Vamos ver aqui, ora, ler João, agora é João, Evangelho de João, capítulo 1, 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 1, 12 e 13. Ele fala aqui, então, vamos falar sobre qual é a minha natureza, né? A gente sabe o que é natureza, né? Vamos ler aqui, então. O que diz assim? Mas a todos quantos o receberam, quem é que receberam? Nós. Quem recebeu quem? Jesus Cristo. Então, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a hora que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, eu me torno o quê? Filho de Deus. Antes eu era somente uma criatura de Deus. Então, muita gente fala no mundo, eu também sou filho de Deus. Mas tu aceitou Jesus? A filiação vem por Jesus. Então,
A todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus que nos faz filhos, né? A saber, aos que creem no seu nome, né? E o 13 também, vamos ler o 13. Os quais não nasceram sangue nem da vontade da carne, mas nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu nasço de novo. Eu sou regenerado, né? Ou seja, podemos fechar ali então? Eu recebo uma nova natureza. Que natureza eu recebo? Natureza de Deus, né? Eu me torno filho de Deus. Então, no meu espírito, a hora que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, no meu espírito vai entrar a natureza de Deus, né? Então, o espírito meu, que estava inativo, se mescla com o espírito de Deus e se torna um só. Então, no meu espírito, a obra está consumada, entende? Por isso que eu sou filho de Deus. Está consumada a obra, no espírito. Mas então, qual é o meu problema, né? A minha alma tem que receber a nova natureza. Amém? Minha alma, minha mente, vontade e emoções tem que receber a natureza que já está no meu espírito. Então, essa aqui pergunta, qual é a sua natureza? Nós temos em nós, se eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu criei, fui batizado, né? Eu tenho em mim já a natureza nova, que é de Deus. A natureza nova se chama novo homem, né? Esse novo homem, ele perdoa, né? Ele tem a natureza de Cristo. Essa é a natureza, então se eu aceitei Jesus como o Senhor e Salvador, né? Eu recebi a nova natureza. Amém? Mas aí vem algo assim, né? Então aí o perdão, o que que o perdão envolve? Eu viver pela nova natureza. Judicialmente eu sou filho, né? Eu já tive então a redenção, né? Eu já fui salvo, a salvação judicial, mas eu tenho que ter a salvação orgânica. O que é a salvação orgânica? Eu tenho que expressar a natureza que está no meu espírito. Amém? O que quer dizer isso? Expressar a natureza de Deus. Amém? Então, quando cremos e fomos batizados, recebemos a natureza de Deus, que está em nosso espírito, né? Mas vamos ver aqui agora, ora ler agora João 8, 31 e 32. Amém? Para nós termos essa natureza. Vamos ver aqui. João 8, 31 e 32. Jesus falando aqui. Para eu ter a nova natureza em mim, né? Natureza que está no espírito tem que passar para a alma. Então Jesus falava assim, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, permanecer na palavra. O que representa permanecer na palavra? Eu conheci. Então, aqui envolve assim, permanecer na palavra, né? Então, envolve conhecer a verdade, né? No momento que eu conheço a verdade que me liberta. O que é a verdade? A verdade é, Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Cristo. Então eu tenho que conhecer Cristo. Como é que eu conheço Jesus? Através da palavra. Por isso que nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, né? Porque se eu conhecer Cristo, que é a verdade, eu vou ser liberto. Eu vou ser liberto. Agora, para eu conhecer, não basta só eu conhecer a Bíblia, né? De pessoas que decoravam a Bíblia, né? Mas o comportamento era totalmente errado. Quer dizer, a natureza que ela liberava não era a natureza de Deus. Embora ela conhecesse a palavra, né? Que envolve o quê, então? Não é só conhecer, envolve a prática da palavra, né? E aí, então, novamente negar-se, né? Negar-se para praticar, né? A hora que eu escolho me negar, né? Então, negue a si mesmo, né? Para praticar, estou tomando a cruz, né? Quer dizer, a natureza velha, a hora que eu estou praticando a palavra, a natureza velha está indo para a cruz. Eu estou rejeitando a natureza velha, né? Aquilo que a gente falou antes, eu me sujeitei a Deus, eu resisti ao diabo. Amém? E eu estou começando a expressar uma natureza diferente, eu estou fazendo diferença, né? Amém? Jesus falou aqui algo muito forte. Vamos ver outro versículo, outra passagem, João 8, 44, né? Ele falou aqui para os fariseus. Olha o que Jesus falou aqui. Então, João 8, 44. Jesus falando isso aqui, irmão. Vós sois o diabo, que é o vosso pai. Olha aqui.
Em querer satisfazer-lhe os desejos, ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Olha a verdade aqui. Porque nele não é verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se Jesus é a verdade, Satanás é o quê? Mentira. Né? E o diabo, o tempo todo, ele age, ele se dê enganado, nos enganar, irmão. Entende? Então, o diabo sempre quer nos enganar. Ele é mentira. Então, nós temos que conhecer a verdade, nós temos que conhecer Cristo. E aqui ele falou para os fariseus, né, irmãos? E vocês são filhos do diabo, que é vosso pai. Por que ele falou isso, né? Que eles estavam expressando a natureza caída. Amém? Então, qual a natureza que eu estou expressando? Entendeu, né? Olha como é sério isso. Eu estou expressando a natureza de Deus ou estou expressando a natureza do diabo? Hum? Jesus falou para os fariseus que eles eram filhos do diabo, porque eles estavam expressando a natureza do diabo, né? Então, se eu expresso algo, eu estou dizendo a quem eu estou servindo, né? A quem eu amo, misericórdia. Então, a gente vê assim que quando eu me nego para fazer a vontade de Deus, eu estou dizendo, Deus, Jesus, eu te amo, Jesus, né? Por isso que eu estou escolhendo fazer a tua vontade. Amém? Eu sou filho de Deus, eu quero agir como filho de Deus e não filho do diabo. Amém? Que o velho homem é que tem essa coisa toda aí, né? Então, notem assim que o não perdoar veio tudo lá do Éden, né? A natureza caída entrou no homem. Então, para eu perdoar, na verdade, eu tenho que me inclinar para o Espírito, né? Eu tenho que decidir que eu vou perdoar. Amém? Então, somos filhos de Deus. Devemos expressar a natureza de Deus, né? Vamos lá ler mais um versículo aqui. Mateus 5, 43 ao 48. Vamos ver como é que é o nosso Deus. Aqui mostra como é que é o nosso Deus, né? O filho tem a natureza do pai, porque anda com ele, conhece o que é ele diz, e vive em sua casa. Epa, aqui agora é Mateus 5, 43, Mateus 5, 43, até o 43 a 48, tá? Não, tá certo sim, né? Então, Jesus falando, né? Jesus falando aqui. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso era no tempo da lei, né? Jesus falou assim, eu, porém, vos digo, hoje nós estamos na era da graça, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E olha o que fala na sequência, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e veio chuva sobre justos e injustos. Então, quem é que age assim? Deus. Essa é a natureza de quê? De Deus. Né? Então, como eu ajo, eu posso escolher qual natureza eu estou escolhendo. Eu posso agir como Satanás ou como Deus. Misericórdia, né? Então, o que Jesus falava? Ama o teu inimigo e ora pelo que te persegue, né? O que é amar o inimigo, né? Se eu liberar ódio para o inimigo, eu estou só alimentando os demônios daquela pessoa. Eu tenho que amar, eu tenho que liberar o amor, trocar a ira pelo amor e orar pelo que me persegue. Porque eu tenho que orar pelo que me persegue. Importante também aquilo ali, né? Tem que ter oração para aquela pessoa. Tem que pagar um preço de oração. Não é ficar brigando com a pessoa. Misericórdia, né, mano? E quem que faz isso, irmão, né? A gente vê como a gente tem. Olha, isso aí Jesus falou para nós, né? Amar o teu inimigo e orar pelo que te persegue. A pessoa está te perseguindo, ora por ela. Combate, né? Nós dissemos lá na última mensagem que a luta não era contra o sangue e a carne, né? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque o Pai Celeste faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e cai chuva sobre o justo e sobre o injusto. Deus não fala, não acontece isso, né? Deus manda a chuva para todos. Amém? Por quê? Vamos ver o 46 ali. Vamos lá. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tem? Não fazem assim os publicanos? Quer dizer, qualquer pessoa ama aquele que ama ela, né? Amém? Né? E se salva. A pessoa ama e agrada a pessoa, naturalmente o outro vai também, né? Não tem aquele negócio de ser agradado, né? Agora, se saudar somente os vossos irmãos, vou marcar ali também, se saudar somente os vossos irmãos, que fazer demais, né? Não faz os gentios também o mesmo?
Portanto, olha o portanto aqui, concluindo, né? Jesus falou isso aqui, meu irmão, né? Eu já vi muitas pessoas se irar, já preguei em cima dessa passagem, eu vi pessoas iradas, misericórdia, né? Não eram pessoas, as nações que se levantavam ali, né? Então, portanto, sede vós, eu, tu, sejamos nós, né? Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Diz, eu nunca vou ser perfeito, mas o Cristo que está em mim é perfeito. Se eu liberar o Cristo, né? Ele é perfeito. Isso é a perfeição para Deus, irmãos. Isso é a perfeição de Deus. Deus é perfeito, né? E então, vamos ler agora também João 6,57, algo assim. A obra de Deus é feita pela nossa busca de Cristo. Então, para eu ser filho, tem uma coisa fundamental. Chegou a colocar ali? João 6,57. João 6,57. Então, o que eu tenho que fazer, né, para realmente me tornar o filho de Deus, né? Algo importante que se fala muito aqui na igreja do Senhor, né? Assim como o Pai que vive me enviou, Jesus falando de novo, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Amém? Eu tenho que me alimentar. A gente fala, tem que ir para a mesa, né? Vai para a mesa, te alimenta. Então, na igreja do Senhor Jesus tem manancial, né? Tem livros, tem CDs, né? Tem o aplicativo. Vai para a mesa, te alimenta, né? Tu quer ser filho de Deus? Alimenta o teu espírito. Jesus dizia isso, né? Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Quem de mim se alimenta, que se alimenta de Cristo, da verdade, vai viver por Cristo. Eu sou aquilo que eu como, não é o que dizem isso aí, né? Nutricionistas falam isso, a pessoa é aquilo que ela come. Se ela está com um problema no corpo dela, ela tem que mudar a alimentação. Amém? Então, se eu quero ter a natureza do Pai, eu tenho que me alimentar de Cristo. Cristo que está em mim tem que crescer, a minha mente tem que ser renovada, né? Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, né? Amém? Espírito Santo. Amém? Pode fechar ali, Cristian. E a gente sabe, então, tem uma passagem, é João 15, que falou, Jesus falou muito sobre isso, né? Vamos fazer. Então, Jesus falava assim, vamos de novo, João 15, 5. Vamos ver umas passagens aqui, estou quase terminando. João 15, 5. Aqui é Jesus falando, né, sobre nós e ele. Ó, ele disse assim, ó, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Algo muito importante. O que Jesus falou aqui, sem ele nada eu posso fazer. Eu preciso de Jesus Cristo. Amém? Ele diz que é a videira e nós ramos. Ele compara nós, então, com a parreira, né? Lá no sul, pelo menos, chamam de parreira. Eu tenho que permanecer em Cristo. Eu tenho que receber a seiva. A seiva representa o fluir do Espírito, né? Amém? Quem permanece em mim e eu nele, né? Esse dá muito fruto. Que fruto ele está falando, né? Esse fruto representa a nova natureza. Porque sem mim, nada tu pode fazer. Não adianta tu querer. Na obra de Deus não é autoaperfeiçoamento, é se alimentar de Cristo, é receber o fluir. É pelo fluir que vão começar a dar frutos do Espírito Santo em ti. Entende? Não é autoaperfeiçoamento. Nós não conseguimos, né? O bem e o mal são da mesma árvore, não é agir pelo bem, tem que agir pela vida. Então, Jesus falou coisas bem importantes. Vamos ver outra passagem. Vamos João 15 aqui. Vamos ver João 15, 10. João 15, 10 fala assim, ó. Se guardar os meus mandamentos, o que é guardar o mandamento, né? Praticar a palavra. Permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E no seu amor permaneço. Tem que guardar os mandamentos. Então envolve o quê? Praticar. Eu escolho por Deus, eu escolho por Cristo, eu sou dele. Amém, irmão? Então, se a gente está numa hora assim de muito estresse, chega lá para o Senhor, vai para o teu quarto, lá para o teu monte, te ajoelha lá e diz, Senhor, eu sou teu. Me livra dessa natureza aí que está querendo me prender aqui, né? Me aprisionar, Senhor. Tira de mim mágoa, ressentimento, né? Eu quero amar meus irmãos. Amém? Então, guarda os mandamentos. E é Deus que capacita, é Cristo, né? Através de Cristo. Por ali agora João 15, 3. Estamos só no João 15, agora vamos para o versículo 3. E que diz aqui, João 15, 3? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que nos limpa? O que nos limpa?
a palavra de Deus, né? Então nós somos limpos pela palavra, sai a sujeira, sai as coisas do velho homem, né? A palavra. Então eu preciso da palavra. O que que é a palavra? É a verdade. Agora é a palavra de Deus com revelação do Espírito Santo, que vai convencer a minha mente, vai me transformar, né? E então, percebendo a natureza do Pai, a nossa alma, mente, vontade e emoções, teremos os frutos do Espírito e agiremos como filhos de Deus. Amém? Então, o fruto do Espírito é uma consequência disso tudo, né? Quais são os frutos do Espírito? Agora vamos ver o fruto do Espírito. Nós tínhamos visto as obras da carne. Para finalizar, vamos ver os frutos do Espírito, Gálatas 5. Esse é bem melhor de ver do que o outro, né? Gálatas 5, 22 ao 24. Gálatas 5, do 22 ao 24. Vamos ler aqui, ó. O fruto do Espírito, ó, mas o fruto do Espírito é o quê? Qual é o primeiro fruto do Espírito, irmão? Que é a natureza de Deus. Nós falamos qual é a tua natureza, né? A natureza de Deus é o quê? Amor, alegria, olha só, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha o domínio próprio aqui. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, nós somos de Cristo. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Como é que eu crucifico a carne, né? Negando a natureza velha, né? A hora que eu negar, eu escolho praticar a palavra. Se eu pratico a palavra, eu estou crucificando a carne. A carne está sendo mortificada, entende? Na hora que eu escolhi praticar a palavra, a carne está sendo crucificada. Amém? Então, os que são de Cristo Jesus, nós somos dele, crucificar a carne com as suas paixões e concupiscência. Agora, vamos finalizar com 25 ali, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né? Amém? Então, irmãos, então essa foi a nossa mensagem de hoje. Então, ela falou aí, né, sobre as prisões, né? Nós não podemos ser prisioneiros das emoções caídas. E falou também sobre a natureza de Deus, né? A hora que eu me livro das prisões, né? Eu vou, a hora que eu me alimento, né? A hora que envolve a alimentação. Nunca podemos esquecer disso. Eu tenho que me alimentar. Por isso que a gente fala tanto na mesa, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje, né, irmãos? Nós estamos na mesa. Eu digo assim que o seminário sempre é a tendência das pessoas rejeitar, né? Por quê? Porque é uma coisa do inimigo mesmo, né? Porque na verdade é tu te alimentando, né? Que vai crescer a nova vida, que atualmente é renovada, né? E a hora que tu crescer a nova vida, acabam os problemas, né? Porque, né? A paz de Deus excede entendimento. A paz de Deus não importa as circunstâncias. Tu tem paz por mais dificuldades e problemas que tenha na tua vida. Tu tá em paz. Tu descansa no Senhor, porque sabe que Ele está no controle. Amém, meu irmão? Só vai acontecer aquilo que realmente Ele quer, que diz que nem o fio da cabelo da cabeça daquele que é do Senhor cai sem Deus autorizar. Amém? Então, essa foi a nossa mensagem de hoje, né? Espero que vocês tenham recebido também do Espírito Santo, que tudo é uma obra do Espírito, né, irmãos? E então a importância de que? Palavra, né? Palavra com revelação do Espírito Santo. Então, eu recomendo sempre os irmãos meditem nesses versículos, né? Bom num seminário é tu anotar, né? Se bem que fica gravado também no canal de Natal, tá gravado. Tu pode ouvir de novo, tu pode ver quais as palavras, tu vai meditar naquela palavra, entende? Aí tu vai estar, né, extraindo tudo que tem naquela palavra ali. Tu vai estar recebendo vida. Amém? Tu vai estar te libertando, né, das prisões emocionais. E vai fluindo o quê? Os frutos do Espírito. E a natureza tua vai ser qual? A natureza de Deus. Amém? Mas eu vou abrir então agora para vocês, aberto para os irmãos e irmãs, né? Compartilhar um pouquinho então do que tu recebeu então com essa mensagem. Está aberto para vocês agora. Você aqui, nosso ar é uma benção. Quer compartilhar? Temos aqui, ao vivo nosso hoje não é. Eu sei que tem muitas pessoas com problemas aí que me falam, me mandaram mensagem dizendo que não podia entrar, mas nós temos aqui, eu acho que duas irmãs, né? Aberto para vocês aí, irmãs. O que vocês receberam aí dessa mensagem?
Confesso para vocês que desde que eu comecei a ministrar, Deus deu muita experiência também no natural, assim, para mim, né? Então, Deus a gente dá algo teórico, e depois ele dá uma experiência prática. Ele quer ver se tu vai, como é que vai ser na prática, né? Tá, que nem o professor, tem aula prática, né, irmão? Isso aí. Aula prática, então, ver se tu vai praticar aquilo que tu aprendeu, né? Amém? Isso aí é o nosso Deus que proporciona todas essas coisas, né? E glória a Deus que nós temos um Deus que age assim com a gente. Tudo isso faz parte do amor dele, né? Amém? Mas quem quer compartilhar, vamos, ainda temos tempo agora para um compartilhazinho rápido aqui, né? Que Deus tem trabalhado forte também aqui na minha vida, né? Então, assim, a gente não deve, né? A gente já sabe que tem que perdoar, liberar perdão, mas eu vi, assim, que houve uma resistência muito forte dentro de mim, alguns dias atrás, para não liberar o perdão, né? Eu já tinha sentido resistência forte, mas não como essa, muito forte mesmo. Eu tive que orar, fiz até aquelas orações doutrinárias do perdão, né? Liberando perdão, pedindo perdão, para conseguir perdoar. Foi uma guerra muito grande, né? É como o irmão está falando aí, a gente ouve a palavra agora, né? Aí amanhã ou depois, ou no mesmo dia, o Senhor já traz uma situação para a gente viver, né? E pega a gente de surpresa muitas vezes, né? Quando a gente menos espera, vem. Aí hoje eu estava meditando assim, estava pensando, toda palavra que o Senhor nos dá, seja de perdão, ou seja em qualquer área, que ele quer trabalhar em nossa vida, ele está trazendo essas surpresas assim, sem a gente menos esperar. Sabe? Vem a circunstância rapidamente assim, aí depois você para e pensa, ah, meu Deus, estou lembrando daquela palavra que eu ouvi. Muitas vezes pega a gente de surpresa e a gente esquece, né? A gente meditou na palavra, por isso que sempre o Senhor está falando que tem que meditar de dia e de noite, tem que pensar nas coisas do alto de dia e de noite, para a gente não esquecer, porque Deus pode estar trazendo um arranjo, uma situação, e a gente tem que estar atento, orando e vigiando para aquele momento a gente obedecer, né? E muitas vezes pega a gente desapercebido, distraído, né? E aí a gente acaba fazendo tudo ao contrário, tudo errado. Mas é isso aí. Tem que continuar perdoando, liberando perdão, né? E eu sempre falo que o perdão é uma das armas mais poderosas que o crente tem nas mãos para vencer o inimigo. Eu acredito que tudo começa pelo perdão. Tudo começa por ele. E para a gente conseguir realmente amar mesmo a Deus e ao próximo, tem que passar. Tem que passar pelo perdão. Senão a gente não vai conseguir, não. Né? Então, perseverar aí para Deus nos dar mais vitória, né? Para que o Senhor cresça. A gente sabe que a gente não perdoando, a gente fica privado, fica com a vida espiritual amarrada, ela não avança, ela não vai para frente. E na nossa vida também nada vai para frente. A gente tem que perdoar em nome de Jesus. Né? Perdão é tudo. Eu mesmo tenho experiências de perdão também na minha vida. E eu vejo que quando você perdoa mesmo de todo o coração, você sente uma paz muito grande no seu interior. Mas quando você não perdoa, você fica, né, perturbado, só pensando em vingança, de se vingar da pessoa, né, fazer uma mal à pessoa. Mas são tudo isso pensamento das trevas que vem na nossa mente rapidamente, né? Mas o perdão acaba com tudo isso. Então a gente tem que continuar perdoando, para Deus poder nos dar a vitória em nome de Jesus, né? Ele vem estar vencendo por nós esses inimigos aí, que vem nos atacando diariamente. E para vencer esses inimigos, nós temos que usar as armas certas, né? Como a palavra de Deus fala, né? Que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, né? Para destruição de fortaleza. Então, é isso aí. Foi o que eu entendi aí dessa mensagem aí, né? Quanto mais a gente perdoa, mais abençoada a gente vai ser pelo Senhor, né? Mais a vida divina vai crescer, vai amadurecer dentro de nós. Só quem ganha com isso somos nós, que continuar perdoando. Quando a gente não perdoa, fica tudo amarrado, fica tudo privado. Mas quando a gente perdoa, aí a nossa vida cresce, né? Espiritualmente falando, a gente cresce e Deus se alegra com a gente e Ele vai poder nos abençoar, né? Mas
Mas para isso a gente tem que se negar, né? Em nome de Jesus, isso é o que eu entendi na mensagem. Amém, irmãos. Sim, isso que a irmã falou, sabe que eu já tive experiência assim de pessoas que, eu sou dizimista, tudo, por que que está acontecendo tanto problema, né, financeiro? O perdão, né? A amargura também bloqueia até o financeiro da pessoa, então, não te vê assim como é sério quando a pessoa, né, não perdoa, né? Amém? Mas vou convidar a Nora também para compartilhar também agora. Amém. Amém, irmãos. Então, bem o que foi colocado, né? Que tem duas coisas que bloqueiam as bênçãos de Deus na nossa vida, né? A avareza, né? A gente não dizimar, não ofertar, a gente ser avarento, porque aí quando a gente não dizima e não oferta é porque a gente idolatra o dinheiro, né? E coloca a nossa segurança, a nossa confiança no dinheiro e não em Deus. E a falta do perdão, né? Quando eu não perdoo, eu estou escolhendo liberar a natureza caída, a natureza de Satanás, né? E não a natureza divina, não a natureza de Deus, né? Porque quando a gente estava no mundo, o nosso pai era o diabo, né? Porque a gente expressava a natureza caída lá do Éden, né? E o pai da natureza caída é Satanás. Agora, o pai da natureza divina é Deus. Deus, então, ele é amor, ele é perdão, né? Ele é cada um daqueles frutos do Espírito, né? O amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a longanimidade, a mansidão e o domínio próprio, né? Então, se eu me nego, se eu busco Deus, né? Se eu me alimento do Cristo e eu começo a praticar os mandamentos de Deus, os mandamentos divinos, né? Se eu escolho praticar, então eu vou estar expressando o meu Pai, né? Que é Deus, amém? Então vou ser filho de Deus, vou estar expressando Deus, né? Agora, tem pessoas que dizem assim, mas eu não consigo. Se tu depender de ti, tu não consegue. Mas tem alguém dentro de ti que lá em Mateus 18 diz que tem todo o poder, tanto no céu como na terra, que é o Cristo. Ele está dentro de nós. E esse Cristo pode todas as coisas. Então eu preciso escolher liberar o Cristo, liberar a natureza do novo homem. Porque o Cristo, o novo homem, ele não tem problema para perdoar. Quem tem problema para perdoar é o velho homem. A natureza caída que habita em nós é que tem problema para perdoar, né? Então, nós precisamos liberar essa natureza. E como é que eu libero ela? Escolhendo fazer aquilo que Deus diz. E quem vai me capacitar para fazer isso é o novo homem, é o Cristo dentro de mim. Então, a minha parte é escolher. A parte do Cristo, do novo homem, é liberar aquela natureza para agir por meio de mim, né? Então eu só preciso escolher, me inclinar para fazer aquilo que Cristo quer, né? É o exercer o livre-arbítrio, né? Isso que Deus não vai fazer isso por nós. A escolha é algo que eu tenho que fazer. A capacitação é algo que Deus vai fazer. Isso eu não posso fazer. Eu preciso depender dele, né? Então, para me libertar das emoções, né, trevosas, né, da ira, da rejeição, da rebelião, da justiça própria, né, das contendas, né, tudo isso, eu preciso liberar o Cristo. Eu preciso escolher, abrir a porta do coração para ele poder entrar e fazer a obra, né? Que nem diz lá em Apocalipse 3, né? Eu preciso escolher, né? Apocalipse 3:20. Vamos compartilhar esse versículo, né? Apocalipse 3, versículo 20. Né?
Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Por que Cristo está batendo? Porque a chave quem tem para abrir a porta, para entrar, né, o amor, a paz, a alegria, os frutos do Espírito, né? Sou eu que libero ou não os frutos do Espírito para agir por meio de mim, para liberar o Cristo, né? Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha palavra, né, e abrir a porta, né, e abrir o coração para que Cristo possa fazer essa obra, né? Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, a palavra vai entrar dentro de mim, né, e vai fazer uma obra, né? Então, nós precisamos apenas, né, nos alimentar do Cristo e permitir que ele venha fazer uma obra de substituição da natureza caída, que é a natureza satânica, que entrou dentro de nós lá do Éden, pela natureza divina, que é a natureza do Cristo, que já está no nosso espírito, né? E nós precisamos apenas liberar ela para agir. Amém? Amém, meus irmãos. Então, finalizando, então, hoje foi a quinta mensagem. Então, na próxima semana, nessa mesma quinta-feira, né, 19 horas, vamos ter, então, a sexta mensagem do seminário, né, que fala sobre o perdão com a escolha. Amém? E na segunda temos, então, o nosso grupo virtual também, né? Voltamos com o grupo virtual na segunda-feira, 19 horas. E o convidar na hora, então, para estar orando, agradecendo ao Senhor, finalizando, então, essa ministração de hoje. Amado Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, porque tu tens liberado a luz do teu Espírito, Senhor, para adentrar, Senhor Jesus, cada cantinho dos nossos corações, Senhor, para estar nos iluminando, Senhor, para que possamos nos arrepender e renunciar todas as trevas que ainda habitam na nossa carne, Senhor, e que querem operar por meio de nós, mas cabe a nós escolher quem nós vamos liberar, se os frutos do Espírito ou as obras da carne. E quando nós escolhemos, és tu, Senhor, quem nos capacita, quem nos habilita para termos a capacitação do Espírito para agir por meio de nós. Te louvamos e te agradecemos já, Senhor, pela obra que tu já começaste e que tu prometeste terminar até o dia da tua volta. Em nome de Jesus, já te louvamos e te agradecemos. Amém.